Francisco de Assis e a reforma da Igreja por meio da santidade. O propósito desta meditação do Advento é preparar-nos para o Natal na companhia de Francisco de Assis. Dele, gostaria de destacar a natureza do seu retorno ao Evangelho. O teólogo Yves Congar, em seu estudo sobre verdadeira e falsa reforma na Igreja, vê em Francisco o exemplo mais claro de reforma da Igreja pelo caminho da santidade. Gostaria de procurar compreender em que consistiu a sua reforma pelo caminho da santidade e o que o seu exemplo implica para cada época da Igreja, inclusive a nossa. A conversão de Francisco. Para entender um pouco da aventura de Francisco é preciso partir da sua conversão. Desse evento existem, nas fontes, diferentes descrições com notáveis diferenças entre si. Felizmente temos uma fonte absolutamente confiável que nos dispensa de escolher entre as várias versões. Temos o mesmo testemunho de Francisco no seu testamento, a sua ipsissima vox, como se diz das palavras certamente ditas por Cristo no Evangelho. Diz: O Senhor concedeu a mim, irmão Francisco, que começasse a fazer penitência assim. Quando eu estava nos pecados parecia-me muito amargo ver os leprosos, e o próprio Senhor conduziu-me entre eles e fui misericordioso para com eles. E ao afastar-me deles, o que me parecia amargo foi-me trocado por doçura de alma e corpo. E depois, demorei só um pouco e saí do mundo, ff 110. É sobre esse texto que justamente se baseiam os historiadores, mas com um limite intransponível para eles. Os historiadores, mesmo os mais bem-intencionados e mais respeitosos com as peculiaridades da vida de Francisco, como era, entre os italianos Raul Mancelli, não conseguem entender o porquê último da sua mudança radical. Detém-se e com razão, por causa do seu método na porta, falando de um segredo de Francisco, destinado a permanecer assim para sempre. O que se consegue constatar historicamente é a decisão de Francisco de mudar o seu status social. De pertença à classe superior, que contava na cidade por nobreza e riqueza, ele escolheu colocar-se no extremo oposto, compartilhando a vida dos últimos, daqueles que não eram nada, os assim chamados menores, atingidos por todos os tipos de pobreza. Os historiadores justamente insistem no fato de que Francisco não escolheu a pobreza e muito menos o pauperismo, escolheu os pobres. A mudança é motivada mais pelo mandamento, ama o teu próximo como a ti mesmo, que pelo conselho, se queres ser perfeito, vai, vende tudo o que tens e dá aos pobres, depois vem e segue-me. Era a compaixão pela pobre gente, mais do que a busca da própria perfeição que o movia, a caridade mais do que a pobreza. Tudo isso é verdade, mas ainda assim não toca o fundo do problema. É o efeito da mudança, não a sua causa. A escolha verdadeira é muito mais radical, não se tratou de escolher entre riqueza e pobreza, nem entre ricos e pobres, entre a pertença a uma classe mais do que a outra, mas de escolher entre si mesmo e Deus, entre salvar a própria vida ou perdê-la pelo Evangelho. Houve alguns, por exemplo, em tempos mais recentes, Simone Weil, que chegaram a Cristo por meio do amor aos pobres, e houve outros que chegaram aos pobres partindo do amor por Cristo. Francisco pertence a este segundo grupo. A razão profunda da sua conversão não é de natureza social, mas evangélica. Jesus tinha formulado a lei uma vez por todas com uma das frases mais solenes e mais certamente autênticas do Evangelho. Se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me.
Pois quem quiser salvar a sua vida a perderá, mas quem perder a sua vida por minha causa a encontrará. Mateus 16, 24-25. Francisco, beijando o leproso, negou-se a si mesmo naquilo que era mais amargo e repugnante à sua natureza. Fez violência a si mesmo. O detalhe não escapou ao seu primeiro biógrafo, que descreve assim o episódio. Um dia um leproso parou diante dele, fez violência a si mesmo, aproximou-se dele e o beijou. A partir daquele momento decidiu desprezar-se sempre mais, até que pela misericórdia do Redentor obteve plena vitória. Francisco não foi voluntariamente aos leprosos, motivado por humana e religiosa compaixão. O Senhor, escreve, levou-me no meio deles. É nesse pequeno detalhe que os historiadores não sabem nem poderiam dar um juízo, e de fato é a origem de tudo. Jesus tinha preparado o seu coração para que a sua liberdade, no momento certo, respondesse à graça. O sonho de Espoleto tinha servido para isso, e a pergunta de se preferia servir o servo ou o patrão, a doença, a prisão em Perugia e aquele mal-estar estranho que não lhe permitia mais encontrar alegria nas diversões e lhe fazia procurar lugares solitários. Embora sem pensar que se tratasse de Jesus em pessoa sob as aparências de um leproso, como mais tarde tentou-se fazer, pensando no caso análogo da vida de São Martinho de Tours, naquele momento o leproso para Francisco representava em todos os aspectos Jesus. Não tinha ele dito, o fizestes comigo. Naquele momento escolheu entre si mesmo e Jesus. A conversão de Francisco é da mesma natureza daquela de Paulo. Para Paulo, em certo momento, aquilo que antes tinha sido lucro mudou e tornou-se perda, por amor de Cristo. Filipenses 3, 5 seguidos. Para Francisco aquilo que tinha sido amargo converteu-se em doçura, também aqui por Cristo. Depois deste momento, ambos podem dizer: já não sou eu que vivo, mas Cristo vive em mim. Tudo isso nos obriga a corrigir certa imagem de Francisco popularizada pela literatura posterior e aceita por Dante na Divina Comédia. A famosa metáfora das núpcias de Francisco com a Senhora Pobreza, que deixou marcas profundas na arte e na poesia franciscanas, pode ser enganosa. Não se apaixona por uma virtude, nem mesmo pela pobreza, apaixona-se por uma pessoa. As núpcias de Francisco foram, como aquelas de outros místicos, um casamento com Cristo. Aos companheiros que lhe perguntavam se ele pretendia ter uma mulher, vendo-o uma noite estranhamente ausente e brilhante, o jovem Francisco respondeu: terei a esposa mais nobre e bela que vocês jamais viram. Esta resposta é muitas vezes mal interpretada. Do contexto aparece claro que a esposa não é a pobreza, mas o tesouro escondido e a pérola preciosa, ou seja, Cristo. Esposa, comenta Celano, que narra o episódio, é a verdadeira religião que ele abraçou, e o reino dos céus é o tesouro escondido que ele procurou. Francisco não se casou com a pobreza, nem sequer com os pobres, casou-se com Cristo e foi por amor a ele que se casou, por assim dizer, em segundas núpcias com a Senhora Pobreza. Assim será sempre na santidade cristã. Na base do amor pela pobreza e pelos pobres, ou está o amor por Cristo, ou os pobres serão, de um modo ou de outro, instrumentalizados e a pobreza se tornará facilmente um fato polêmico contra a Igreja, ou uma ostentação de maior perfeição com relação a outros na Igreja, como aconteceu, infelizmente, também em alguns dos seguidores do Poverello. Em ambos os casos,
faz-se da pobreza a pior forma de riqueza, aquela da própria justiça. 2 Francisco e a reforma da Igreja. Como foi que aconteceu que a partir de um evento tão íntimo e pessoal, como foi a conversão do jovem Francisco, tenha começado um movimento que mudou ao mesmo tempo o rosto da Igreja e teve tanta influência na história, até os nossos dias? É preciso dar uma olhada na situação da época. Na época de Francisco, a reforma da Igreja era uma necessidade sentida mais ou menos conscientemente por todos. O corpo da Igreja vivia tensões e lacerações profundas. De um lado estava a Igreja institucional, Papa, bispos, alto clero desgastados pelos seus perenes conflitos e pelas suas alianças muito próximas com o Império. Uma Igreja sentida muito distante, envolvida em assuntos muito acima dos interesses do povo. Em seguida, estavam as grandes ordens religiosas, muitas vezes prósperas pela cultura e espiritualidade após as várias reformas do século XI, entre as quais aquela cisterciense, mas fatalmente identificadas com os grandes proprietários de terras, senhores feudais da época, vizinhos e ao mesmo tempo remotos também eles, por problemas e padrões de vida, do povo comum. No lado oposto havia uma sociedade que começava a emigrar dos campos para as cidades em busca de maior liberdade das várias servidões. Esta parte da sociedade identificava a Igreja com as classes dominantes das quais se sentia a necessidade de libertar-se. Assim, se alinhavam de boa vontade com aqueles que a contradiziam e a combatiam, hereges, grupos radicais e pauperísticos, enquanto simpatizava com o baixo clero, muitas vezes não com a altura espiritual dos prelados, porém mais perto das pessoas. Havia, portanto, fortes tensões que cada um procurava explorar em proveito próprio. A hierarquia procurava responder a estas tensões melhorando a própria organização e reprimindo os abusos, tanto internamente, luta contra a simonia e concubinato dos padres, quanto externamente na sociedade. Os grupos hostis procuravam, pelo contrário, explodir as tensões, radicalizando o contraste com a hierarquia, dando origem a movimentos mais ou menos cismáticos. Todos brandiam contra a Igreja o ideal da pobreza e simplicidade evangélica, fazendo disso uma arma polêmica, mais do que um ideal espiritual a ser vivido com humildade, chegando a questionar também o ministério da Igreja, o sacerdócio e o papado. Estamos acostumados a ver Francisco como o homem providencial que capta essas demandas populares de renovação, as purifica de toda carga polêmica e as traz de volta ou as atua na Igreja em profunda comunhão e submissão a essa. Francisco, portanto, como uma espécie de mediador entre os hereges rebeldes e a Igreja institucional. Em um conhecido manual de história da Igreja é apresentada dessa forma a sua missão. Já que a riqueza e o poder da Igreja apareciam muitas vezes como uma fonte de graves males e os hereges do tempo a utilizavam como argumento para as principais acusações contra ela, em algumas almas piedosas surgiu o nobre desejo de restaurar a vida pobre de Jesus e da Igreja primitiva, para poder assim mais eficazmente influenciar no povo com a palavra e o exemplo. Entre estas almas coloca-se naturalmente em primeiro lugar, juntamente com São Domingos, Francisco de Assis. O historiador protestante Paul Sabatier, embora tão benemérito dos estudos franciscanos, tornou quase canônica entre os historiadores, e não só entre aqueles leigos e protestantes, a tese segundo a qual o cardeal Ugolino, o futuro Papa Gregório IX,
teria tido a intenção de captar Francisco para a Cúria, domesticando a carga crítica e revolucionária do seu movimento. Na prática é a tentativa de fazer de Francisco, um precursor de Lutero, ou seja, um reformador pela via de críticas, mais do que da santidade. Não sei se esta intenção possa ser atribuída a algum dos grandes protetores e amigos de Francisco. Parece difícil atribuí-la ao cardeal Ugolino e menos ainda a Inocêncio III, conhecido pela ação reformadora e o apoio dado às várias formas novas de vida espiritual surgidas em seu tempo, incluídos os frades menores, os dominicanos, os humilhados milanisas. Uma coisa, porém, é absolutamente certa: aquela intenção nunca passou pela mente de Francisco. Ele nunca pensou ser chamado para reformar a Igreja. É preciso ter cuidado para não tirar conclusões erradas das famosas palavras do crucifixo de São Damião. Vai, Francisco, e repara a minha Igreja que, como vês, está em ruínas. As fontes mesmas nos asseguram que ele compreendeu aquelas palavras no sentido bastante modesto de ter que reparar materialmente a igrejinha de São Damião. Foram os discípulos e os biógrafos que interpretaram e, é preciso dizer, não sem razão, aquelas palavras como se referindo à igreja instituição e não só à igreja edifício. Ele permaneceu sempre na sua interpretação literal e de fato continuou a reparar outras igrejinhas nos arredores de Assis que estavam em ruínas. Também o sonho em que Inocêncio III teria visto o Poverello sustentar com as suas costas a igreja de Latrão desmoronando não diz nada demais. Supondo que o fato seja histórico, um fato análogo também é narrado sobre São Domingos. O sonho foi do Papa, não de Francisco. Ele nunca foi visto como o vemos hoje no afresco de Giotto. Isto significa ser reformador pelo caminho da santidade, sê-lo, sem sabê-lo. 3. Francisco e o retorno ao Evangelho. Se não quis ser um reformador, o que foi que quis ser e fazer Francisco? Também aqui temos a sorte de ter o testemunho direto do santo no seu testamento. E depois que o Senhor me deu irmãos, ninguém me mostrou o que eu deveria fazer, mas o mesmo Altíssimo me revelou que eu deveria viver segundo a forma do Santo Evangelho. E eu com poucas palavras e simplesmente o fiz escrever, e o Senhor Papa mo confirmou. Fala do momento no qual, durante uma missa, escutou a passagem do Evangelho onde Jesus envia os seus discípulos dizendo, enviou-os a pregar o reino de Deus e a curar os enfermos. E disse-lhes, nada leveis para o caminho, nem bastão, nem alforge, nem pão, nem dinheiro, tampouco tenhais 2 túnicas, Lucas 9, 2, 3. Foi uma revelação impressionante daquelas que orientam toda uma vida. Daquele dia em diante foi clara a sua missão, um retorno simples e radical ao Evangelho real, aquele vivido e pregado por Jesus. Restaurar no mundo a forma e o estilo de vida de Jesus e dos apóstolos descrito nos Evangelhos. Escrevendo a regra para os seus frades começará assim. A regra e a vida dos frades menores é esta: observar o Santo Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo. Francisco não teorizou esta sua descoberta, tornando-a o programa para a reforma da Igreja. Ele realizou em si a reforma e assim indicou tacitamente à Igreja o único caminho para sair da crise, reaproximar-se do Evangelho, reaproximar-se dos homens e especialmente dos humildes e dos pobres. Este retorno ao Evangelho reflete-se em primeiro lugar na pregação de Francisco. É surpreendente, mas todos notarão, o Poverello fala quase sempre de fazer penitência.
A partir de então, diz o Celano, com grande fervor e exultação, ele começou a pregar a penitência, edificando todos com a simplicidade de suas palavras e a generosidade de seu coração. Onde quer que fosse, Francisco dizia, recomendava, suplicava que fizessem penitência. O que é que Francisco compreendia com esta palavra que ele trazia tanto no coração? Neste sentido caímos, pelo menos eu caí por muito tempo, em erro. Reduzimos a mensagem de Francisco a uma simples exortação moral, a um bater-se no peito, angustiar-se e mortificar-se para expiar os pecados, enquanto que tem toda a vastidão e o ar do Evangelho de Cristo. Francisco não exortava a fazer penitências, mas fazer penitência, no singular, que, veremos, é totalmente outra coisa. O poverello, exceto nos poucos casos que conhecemos, escrevia em latim. E o que encontramos no texto latino, do Testamento, quando escreve, o Senhor deu a mim, frade Francisco, começar a fazer penitência assim. Encontramos a expressão poenitentiam agere. Sabe-se que ele amava expressar-se com as mesmas palavras de Jesus. E esta palavra fazer penitência é a palavra com a qual Jesus começou a pregar e que repetia em cada cidade e aldeia onde ia. Depois que João foi preso, veio Jesus para a Galileia proclamando o Evangelho de Deus, cumpriu-se o tempo e o reino de Deus está próximo. Arrependei-vos e crede no Evangelho, Marcos 1, 15. A palavra que hoje se traduz com convertei-vos ou arrependei-vos, no texto da Vulgata usado pelo poverello, soava poenitemini e em Atos 2, 37 ainda mais literalmente poenitentiam agite, fazei penitência. Francisco nada fez além de relançar o grande apelo à conversão com o qual se abre a pregação de Jesus no Evangelho e aquela dos apóstolos no dia de Pentecostes. O que ele quis dizer com a palavra conversão não precisa explicá-lo, sua vida, ele mostrou. Francisco fez no seu tempo aquilo que no tempo do Concílio Vaticano II tentou se fazer com o lema, quebrar as muralhas, quebrar o isolamento da Igreja, trazê-la de novo para o contato com o povo. Um dos fatores de escuridão do Evangelho era a transformação da autoridade compreendida como serviço, em autoridade compreendida como poder que tinha produzido infinitos conflitos dentro e fora da Igreja. Francisco, por sua vez, resolve o problema em senso evangélico. Na sua ordem, novidade absoluta, os superiores se chamarão ministros, ou seja, servos, e todos os outros frades, ou seja, irmãos. Outro muro de separação entre a Igreja e o povo era a ciência e a cultura da qual o clero e os monges tinham o monopólio na prática. Francisco sabe disso e, portanto, assume a posição drástica que sabemos sobre este ponto. Ele não é contrário à ciência-conhecimento, mas à ciência-poder, aquela que favorece aqueles que sabem ler sobre aqueles que não sabem ler e lhes permite comandar com altivez ao irmão, traga-me o breviário. Durante o famoso capítulo das esteiras a alguns dos seus irmãos que queriam empurrá-lo a adequar-se à atitude das ordens cultas do tempo, respondeu com palavras de fogo que deixaram, lê-se, os frades tomados de temor. Irmãos, meus irmãos, Deus me chamou para trilhar o caminho da simplicidade e o mostrou para mim. Não quero, portanto, que me citem outras regras, nem aquela de Santo Agostinho, nem aquela de São Bernardo ou de São Bento. O Senhor revelou-me ser sua vontade que eu fosse um idiota no mundo, esta é a ciência à qual Deus quer que nos dediquemos. Ele vos confundirá por meio da vossa mesma ciência e sabedoria.
Sempre a mesma atitude coerente. Ele quer para si e para os seus irmãos a mais rígida pobreza, mas na regra, exorta-os a não desprezar e a não julgar os homens que vêm vestidos com hábitos finos e coloridos e usar comida e bebida delicadas, mas sim cada um julgue e despreze a si mesmo. Escolhe ser um iletrado, mas não condena a ciência. Uma vez assegurado que a ciência não extinga o espírito da santa oração e devoção, será ele mesmo a permitir a frade Antônio de dedicar-se ao ensino da teologia e São Boaventura não pensa que está traindo o espírito do fundador, abrindo a ordem aos estudos nas grandes universidades. Yves Congar vê nisso uma das condições essenciais da verdadeira reforma na Igreja, a reforma, ou seja, que permanece tal e não se transforma em cisma, isto é, a capacidade de não absolutizar a própria intuição, mas permanecer solidário com o todo que é a Igreja. A convicção, diz o Papa Francisco, na sua recente exortação apostólica Fidei Gaudium, que o todo é superior à parte. 4. Como imitar Francisco? O que diz a nós hoje a experiência de Francisco? O que podemos imitar dele, todos e rápido? Sejam aqueles que Deus chama a reformar a Igreja pelo caminho da santidade, sejam aqueles que se sentem chamados a renová-la pelo caminho da crítica, sejam aqueles que Ele mesmo chama a reformá-la pelo caminho do cargo que ocupam. A mesma coisa com a qual se começou a aventura espiritual de Francisco, a sua conversão do eu a Deus, a sua negação de si. É assim que nascem os verdadeiros reformadores, aqueles que mudam realmente algo na Igreja. Os mortos a si mesmos. Melhor, aqueles que decidem seriamente morrer a si mesmos, porque se trata de uma empresa que dura toda a vida e também além, se, como dizia brincando Santa Teresa de Ávila, o nosso amor próprio morre 20 minutos depois de nós. Dizia um santo monge ortodoxo, Silvano do Monte Athos, para ser verdadeiramente livres, é necessário começar a ligar a si mesmo. Homens como estes são livres com a liberdade do espírito, nada os para e nada os espanta mais. Tornam-se reformadores pelo caminho da santidade, e não somente pelo caminho do ofício. Mas o que significa a proposta de Jesus de negar-se a si mesmo? É ainda possível propô-la a um mundo que fala somente de autorrealização, autoafirmação. A negação nunca é fim em si mesmo, nem um ideal em si. A coisa mais importante é aquela positiva: se queres seguir-me, é o seguir Cristo, possuir Cristo. Dizer não a si mesmo é o meio, dizer sim a Cristo é o fim. Paulo a apresenta como uma espécie de lei do Espírito: se com a ajuda do Espírito fezes morrer as obras da carne, vivereis. Romanos 8, 13. Isso, como se pode ver, é um morrer para viver, é o oposto da visão filosófica que diz que a vida humana é um viver para morrer, Heidegger. Trata-se de saber qual fundamento queremos dar à nossa existência, se o nosso eu ou Cristo, na linguagem de Paulo, se queremos viver para nós mesmos, ou para o Senhor. Confira 2 Coríntios 5, 15, Romanos 14, 7, 8. Viver para si mesmos significa viver para a própria comodidade, a própria glória, o próprio progresso. Viver para o Senhor significa recolocar sempre em primeiro lugar, nas nossas intenções, a glória de Cristo, os interesses do reino e da Igreja. Cada não, pequeno ou grande, falado a si mesmo por amor, é um sim dito a Cristo. Somente deve-se evitar a ilusão. Não se trata de saber tudo sobre a negação cristã, sua beleza e necessidade,
trata-se de passar ao ato, de praticá-la. Um grande mestre de espírito da antiguidade dizia: é possível despedaçar 10 vezes a própria vontade em um brevíssimo tempo, e vos digo como. A pessoa está passeando e vê algo, o seu pensamento lhe diz: olha lá, mas ele responde ao seu pensamento: não, não olho, e despedaça assim a própria vontade. Depois encontra outros que estão falando, leia falando mal de alguém, e o seu pensamento lhe diz: fale também você aquilo que sabe, e despedaça a sua vontade calando. Este antigo padre traz, como se vê, exemplos tirados todos da vida monástica. Mas eles podem ser atualizados e adaptados facilmente para a vida de cada um, clérigos e leigos. Encontros, se não com um leproso como Francisco, com um pobre que você sabe que vai lhe pedir algo, o seu homem velho te empurra a passar do lado oposto do caminho, e você pelo contrário, se faz violência e lhe vai ao encontro, talvez presenteando-lhe somente com uma saudação e um sorriso, se não pode fazer outra coisa. Oferecem a você a ocasião para um lucro ilícito, e você diz não e negou a si mesmo. Foi contestado em uma ideia, toca o ponto sensível, gostaria de responder com força, cala e espera, despedaçou o seu eu. Acredita ter sido passado para trás, um tratamento, ou um destino não adequado aos seus merecimentos, gostaria de contar para todos, fechando-se em um silêncio cheio de tácita reprovação. Diz não, quebra o silêncio, sorri e reabre o diálogo. Negou a si mesmo e salvou a caridade. E assim por diante. Um sinal que prova uma boa luta contra o próprio eu, é a capacidade ou ao menos o esforço de alegrar-se pelo bem feito ou a promoção recebida de outro, como se acontecesse consigo mesmo. Bem-aventurado aquele servo, escreve Francisco em uma das suas admoestações, que não se orgulha pelo bem que o Senhor diz e obra por meio dele, mas sim pelo bem que diz e obra por meio de outro. Uma meta difícil, eu não falo certamente como quem já a alcançou, mas a história de Francisco nos mostra o que pode nascer de uma negação de si feita em resposta à graça. A meta final é poder dizer com Paulo e com ele: não mais eu que vivo, Cristo vive em mim. E haverá alegria e paz plenas, já sobre esta terra. Francisco, em sua perfeita alegria, é um exemplo vivo da alegria que vem do Evangelho do Evangelii Gaudium. Padre Raniero Cantalamessa, OFM Capitã. Pregador da Casa Pontifícia. Dê uma força pro canal, se inscreva, curta, comente, compartilhe. Retirado do site Renovação Carismática Católica. https://arcbrasil.org.br/portal/ e transformado em audiobook por Católico Formado e Informado é Católico Preparado.